E aí galera, eu sou Vinícius Monteiro do canal Velho Top, sejam muito bem-vindos. Caso vocês não nos conheçam ainda, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like para sempre fortalecer. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o programa Histórias Nacionais, onde eu vou falar do Galaxy 500 e do Landau. Então chega de enrolação e bora pra história. Tudo começa no ano de 1959, lá nos Estados Unidos, quando o Galaxy foi anunciado no mercado estadunidense. E um tempo depois, já em 1967, ele veio aqui pro Brasil e seria o primeiro carro de passeio da Ford aqui, porque antes só tinha a F600, que era uma picape mais bruta, era uma coisa mais de trabalho. Apesar da pobreza que os brasileiros tinham em questão com motores, o veículo era muito luxuoso e muito caro. Ele era o Galaxy 500, que era anunciado lá nos Estados Unidos, ou seja, ele era bem importadão mesmo. O Galaxy que veio aqui pro Brasil era baseado no que era fabricado lá nos Estados Unidos, desde 1965. E no dia 16 de fevereiro de 1967, a primeira unidade foi vendida aqui no Brasil. Isso foi um marco histórico, tanto para a Ford quanto para a indústria brasileira de automóveis. Agora vamos falar um pouquinho dele. Por ele ser o mesmo modelo dos Estados Unidos, ele tinha um porte bem mais avantajado. Ele tinha 5,3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3,02 metros de entre-eixos. Realmente, o carro era uma banheira. Tinha muito predomínio de linhas retas. Os frisos, as calotas, os para-choques, os retrovisores e a grade eram todos cromados, o que na época esbanjava luxúria, pois o cromo era símbolo de luxúria. No seu espaçoso interior, ele conseguia acumular até 6 pessoas em 2 bancos inteiriços. E os bancos só podiam ser inteiriços na frente, porque a sua alavanca ficava logo atrás do volante. O painel de instrumentos dele também era muito avantajado. Tinha luzes que indicavam quando o motor estava frio ou superaquecido. Tinha luz quando você acionava o freio de estacionamento. E esse freio de estacionamento dele era ativado por um pedal e liberado por uma alavanca. E o painel também indicava a temperatura do óleo. Ainda na parte interior, os quebra-ventos eram movidos por manivelas, e as portas tinham molas que permitiam abrir elas em 45 graus ou totalmente. Agora a gente vai um pouco mais para a parte mecânica. Ele já vinha equipado com um kit de suspensão com molas helicoidais, que eram muito macias. Ele também vinha com freio a tambor nas 4 rodas, e os primeiros modelos vinham com um forte motor da F100, um V8. Esse motor desenvolvia 164 cavalos e 33,4 kgfm de torque. Porém, esse motor ainda não era ideal para o Galaxy, porque ele era uma banheira, o carro era muito pesado. Ele tinha 1780 kg. Ele fazia um 0 a 100 em 15 segundos. É muito lento. E a sua velocidade máxima ficava em 150 km/h. Um pouco depois, no ano de 1969, ele ganhou uma nova versão, a versão LTD, que tinha um acabamento bem mais refinado. Ele já tinha o teto de vinil, a grade e os frisos foram trocados, ele tinha tapetes mais espessos, e o seu painel e as portas tinham revestimento em jacarandá, que vinha da Bahia. E os seus retrovisores externos tinham ajuste interno. Ele também vinha com um apoiador de braço central no banco traseiro. Junto com essa versão LTD veio um novo motor, que fazia 190 cavalos e tinha um torque de 37 kgfm. Pelo menos, agora o motor dele era mais condizente com seu peso. Agora, indo para os anos 70, a gente tem a chegada do Landau. E com o Landau, a Ford queria apostar muito mais no requinte. No caso, o Landau não tinha carroceria conversível, mas ele tinha um detalhe nas colunas traseiras que simulava a dobradiça de um carro conversível. Além desses detalhes, o Landau também tinha um vidro traseiro mais reduzido, que tornava o interior um pouco mais privado e aconchegante. Essa versão também vinha com as calotas raiadas. O carro também tinha luzes de leitura na traseira, que eram controladas pelo motorista, e agora ele vinha com 2 alto-falantes, ao invés de um só. E o câmbio podia ser tanto manual quanto automático. Os freios também tinham servo-assistência, mas eles mantinham os tambores. E só no ano de 72 surgiu a opção de freios a disco. Nessa época teve alta da gasolina, o que prejudicou muito nas vendas da Ford. E isso fez a Ford voltar a fazer modificações apenas no ano de 1976. Com essa volta que eles tiveram nas modificações, o Galaxy 500 não foi tão modificado. Ele continuou com frisos horizontais, e o para-choque dianteiro agora trazia a placa no lado esquerdo. Na parte traseira, ele vinha com um conjunto de 6 lâmpadas de ré no para-choque, e as suas calotas agora eram lisas, e elas tinham o mesmo símbolo que tinha no capô, que era aquele símbolo da Lincoln só que invertido. Na versão topo de linha, o nome mudava, se chamava Landau. O motor era importado do Canadá e tinha uma geração mais nova. Representava um aumento significante no motor, que passava a ter 199 cavalos e 39,8 kgfm de torque. E ele acelerava de 0 a 100 em 13 segundos. Era bem mais rápido que o antigo. Já com a transmissão automática, ele fazia um 0 a 100 em 15 segundos e tinha velocidade máxima de 150 km/h. Já nos anos seguintes tiveram poucas modificações.
Em 1978 ganhava um volante de 4 raios, que era muito mais agradável ao toque, e o Landau vinha em uma cor única, que era o prata continental metálico. Ele ganhou um sistema de ignição eletrônica, que aprimorava um pouco mais o motor e ajudava a reduzir um pouquinho no consumo. E no mesmo ano de 79, o Galaxy 500 foi eliminado. Já em 1980, o motor 302 era oferecido também a álcool, e era uma opção que foi comemorada por muito, porque representava uma economia palpável ao encher o enorme tanque de 107 litros. E uma curiosidade é que com esse tanque cheio, a gente consegue ir de São Paulo até Curitiba e voltar, mesmo com a sua autonomia sendo baixa. É uma autonomia de 7 km por litro na estrada e 4,41 na cidade. Ainda nessa versão, a fechadura do porta-malas ganhava comandos elétricos. Já no ano de 82, as luzes de ré foram incorporadas nas lanternas. E esse foi seu último facelift, porque a produção do LTD estava se encerrando. Um tempo depois, em 2 de abril de 1983, também se encerrava a produção do Landau. Depois de 77.850 unidades vendidas, o consumidor comum não podia mais comprar o Landau, que agora passava a ser um carro exclusivo de autoridades e políticos. Até o final da década de 80, a Ford ainda recebia tentativas de encomenda do Landau. O Landau ainda foi o veículo oficial das entidades governamentais até 1991. Então galera, essa foi a história. Caso vocês tenham gostado, já deixa o like aí. Caso você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso vai nos fortalecer muito. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!